Muito bem, olá a todos, bem-vindos a mais uma aula prática aqui do curso, do nosso curso aqui no canal Cientística. Espero que estejam acompanhando as aulas anteriores. Esta é mais uma delas. Nesta aula vamos falar sobre o GMM hierárquico, né, o modelo misto hierárquico. Uma coisa importante do GMM hierárquico, ele é um caso particular do GMM, né, do modelo misto, que pode ser utilizado tanto numa abordagem longitudinal, então você pode usar um GMM hierárquico para comparar o efeito do tempo sobre uma variável de interesse dependente, mas também você pode utilizar o GMM hierárquico em estudos transversais. Tá? Você não precisa necessariamente ter o efeito do tempo. Este é um caso particular do GMM que se aplica nos dois casos, né? Tanto no desenho longitudinal quanto transversal. Um outro ponto importante do GMM que vamos tratar hoje é que o que representa a hierarquia, né? Que é quando você tem uma relação de dependência entre os níveis das categorias das variáveis independentes que você tem. Quando isso acontece, é mandatório, é obrigatório você utilizar o GMM hierárquico. Se você utilizar, por exemplo, uma ANOVA convencional, mesmo que seja uma ANOVA de 2 vias e tudo mais, e verifique interações, coisas do tipo, como a ANOVA convencional de mais de um nível, né, ou a MANOVA, não considera a priori que os efeitos que você está avaliando podem ter uma hierarquia, você pode chegar em conclusões errôneas. Tá? Você pode discutir e encontrar significâncias onde não existem, ou o contrário, não deixar de encontrar significâncias onde poderiam estar. Tá? Então, o GMM hierárquico é o teste mais indicado quando você tem uma hierarquia entre as categorias das variáveis independentes que você tem. Tá? Outra coisa importante que vamos abordar na aula de hoje é sobre efeitos aleatórios. Como trabalhar, como medir, como verificar se um fator ele pode ser considerado um efeito aleatório, como analisar o grau desse efeito, né, aleatório depois de realizada a análise. Então, vamos resolver algumas questões que ficaram abertas da lista anterior, do vídeo anterior, e vamos adicionar outras, né, que serão mais ou menos resolvidos na próxima aula, tá? No próximo vídeo, certo? Espero que estejam preparados. Vamos começar. O GMM hierárquico, né? O GMM hierárquico, ele, como eu mencionei, é um caso particular do modelo misto, tá? Ele começou a ser muito utilizado, né? Começou a ser muito utilizado na época em que o GMM foi criado, né, foi desenvolvido, ali na década de 80. Os casos hierárquicos já eram conhecidos, tanto que os mesmos autores que elaboraram os modelos mistos também trabalharam com estudos hierárquicos posteriormente, porque o tipo de problema onde você tem uma hierarquia entre os níveis das categorias das suas variáveis independentes é um problema muito mais comum do que as pessoas acham. Tá? Claro que eu vou tratar aqui de casos muito gerais, né, de casos muito comuns, onde é óbvio perceber a hierarquia. Tá? É algo óbvio. Mas, se você parar para pensar um pouquinho mais, você vai verificar que existem outros exemplos, outras áreas do conhecimento, em que quando você vai fazer uma análise quantitativa baseado em alguns efeitos independentes, talvez exista hierarquia entre eles e os pesquisadores da área não consideram. Tá? E daí vem a necessidade de você, ou talvez os pesquisadores da área não saibam como tratar quando as suas variáveis independentes possuem uma hierarquia, uma dependência entre os níveis. Né? Geralmente, algumas áreas do conhecimento não sabem como tratar isso, então tratam como se esses efeitos fossem independentes. Isso pode levar a erros de interpretação e mesmo estimativas erradas no momento de fazer a análise. Tá? Então, este caso particular do GMM é um caso muito, muito importante. Ele é muito interessante, né, de você verificar isso. Eu espero
que as pessoas que acompanharem esse vídeo, eu espero que vocês fiquem um pouco mais atentos na sua área de atuação, né? Quando você, as situações onde testes hierárquicos ou medidas hierárquicas podem ser utilizadas. Tá? O GMM hierárquico, ele possui, às vezes, um outro nome, que às vezes as pessoas não percebem, não sabem qual é, né? Às vezes ele tem um outro nome. Ele também é chamado de modelo multinível. Tá? Multinível é meio que um sinônimo. Então, você pode considerar, né, a ideia de efeito multinível como um modelo hierárquico. Eles são meio sinônimos. Tá? Então, tenha isso em mente. Caso você leia em algum lugar, né, a ideia de GMM hierárquico é similar à ideia de modelo multinível. Tá? Modelo multinível é um caso particular, é um sinônimo, tá, de modelo hierárquico. Algumas áreas tratam como se fossem sinônimos, tá bom? Então, lembrem disso, tá? Quando vocês forem ler artigos ou coisas assim, é o mesmo setting, tá, que eu vou tratar aqui, vale para o modelo multinível. Então, indo para a nossa definição, o GMM ele possui a mesma premissa do GMM convencional, né, que a gente falou. Ele trata de dados longitudinais e tal. No entanto, o GMM hierárquico ele pressupõe uma dependência entre os níveis de variáveis independentes. Tá? Então imagine, por exemplo, eu quero saber o efeito de sexo e o efeito do IMC, só que IMC vai estar categorizado em eutrófico, sobrepeso e obeso, e aqui eu tenho homens e mulheres. Quero saber o efeito, esses dois efeitos sobre a renda. Tá? Renda, que é uma variável contínua. Tá bom? Essa é uma variável independente, essa também é uma variável independente, essa é considerada uma variável dependente, aqui no caso do meu problema. Tá? Eu estou pensando como uma ideia ligada à ANOVA. Tá? Estou pensando como se fosse uma ANOVA. Então, quero saber o efeito do sexo, do IMC sobre a renda. É razoável pensar que não existe uma dependência entre esses níveis. Então, se eu tiver, por exemplo, mais homens obesos na minha amostra do que mulheres, isso é um viés. Isso vai ser um viés de seleção. Isso pode me comprometer os meus resultados, não porque existe uma dependência entre esses efeitos, porque não é esperado que haja essa dependência entre esses efeitos. Dentro do grupo dos homens, né? Dentro do grupo dos homens, eu tenho que ter homens eutróficos, sobrepeso e obeso na mesma quantidade, e dentro do grupo das mulheres também. E vice-versa. Quando eu olho os eutróficos, tem que ter a mesma quantidade, mais ou menos, de homens e mulheres. Tá? Não é esperado que haja dependência no momento de verificar o efeito de sexo e IMC sobre a renda. No entanto, você tem outros casos em que essa dependência entre os níveis, né, entre as categorias, ela é inescapável. Não tem como não existir essa dependência. O exemplo que vamos tratar hoje é quando você tem, por exemplo, eu quero saber se existe diferença entre escolas. Então tem a escola A, B e C. E dentro de cada escola eu tenho classes. Eu tenho turmas de alunos. Né? Classes. Dentro da escola A eu vou ter a classe A1, A2... Dentro da escola B, vou ter a escola B1, B2, a classe, né, B1, B2 e por aí vai, a C. Né? Ou seja, se eu encontrar significância, eu descobri que a classe A1 é diferente da B1, que é diferente da A2. Se eu fizer um post-hoc aqui, né, ou um contraste, e verificar que a classe A1 é diferente da A2, da B1, da B2, por aí vai, é óbvio que a classe A1 está dentro, ela está inserida na escola A. Isso vai pressupor, se a classe A, né, a classe A1, é diferente das outras, isso vai pressupor que também uma parte dessa explicação está na escola, porque a classe está dentro da escola. Logo, existe uma dependência entre essas categorias. Você não pode considerar essa variável independente e essa variável independente, né, a classe e a escola, como fatores que são independentes um do outro. Existe uma dependência implícita. Se você tratar
essas categorias como se fossem independentes no contexto de uma ANOVA, né, uma ANOVA de duas vias, uma ANOVA two-way, se você aplicar uma ideia de uma ANOVA two-way nesse caso, você está cometendo um erro. Tá? Não é para usar uma ANOVA de duas vias aqui. Não é para usar, está errado, porque isso você vai pressupor que existe uma dependência entre essas categorias. Mesmo que você avalie a interação, eu vou avaliar o efeito da escola, da classe e a interação das duas, na ANOVA de duas vias. Mesmo assim vai ter um erro. Tá? Mesmo assim vai ter um erro. Vai ter dois erros. Um é que existe uma clara dependência, né, entre os níveis, as categorias dessas variáveis. Esse é o primeiro erro. E o segundo erro, né, é que você, no contexto da ANOVA de duas vias, tanto a escola quanto a classe, elas são vistas como fatores fixos. E não necessariamente são fatores fixos, podem ser, algum deles pode ser um fator aleatório. Então isso é muito importante de ser considerado no momento de fazer uma análise desses tipos de evento, tá? Desses tipos de desenho experimental. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então tem que tomar cuidado, ou pelo menos pensar sobre isso. Caso você não consiga analisar, né, caso não tenha como, você tem que dar um jeito de discutir isso no momento de analisar os seus dados. Tá? Então, o que vamos ver hoje? Como analisar os efeitos hierárquicos, como decidir se uma certa variável independente é um fator aleatório ou não. Existem técnicas, né, ou truques para verificar isso. Às vezes o fator aleatório ele é óbvio. Eu quero ver o efeito dos sujeitos. Né? Os sujeitos, quando você faz um estudo amostral e não populacional, os sujeitos, a rigor, sempre são fatores aleatórios. Né? A rigor. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre isso, veja o vídeo anterior também, em que eu discuto isso um pouquinho melhor. Tá? Eu vou supor que você assistiu o vídeo anterior para entrar nesse mérito. Então, os sujeitos, a rigor, eles são fatores aleatórios, né? Em geral. No entanto, existem alguns casos de outras variáveis em que você fica em dúvida se essa variável é um fator aleatório ou não. Então, vamos discutir algumas técnicas para detectar isso. E depois que você decidir o que é fator fixo, o que é fator aleatório, que existe hierarquia mesmo, tal, qual tipo de modelo escolher? Né? Então, eu sei que tais efeitos são fixos, tais efeitos são aleatórios. Como eu coloco isso no modelo? Tá? Vai ter um impacto não só nos resultados, como no tempo de processamento e também na capacidade de convergência do modelo. Às vezes você determina a melhor forma de analisar os seus dados, você decidiu, eu tenho esses efeitos de interesse, tais efeitos, eu sei quais efeitos são fixos, quais efeitos são aleatórios, está tudo bem claro na minha cabeça. Só que aí você vai colocar no software, né, ou colocar um modelo, por conta do tamanho da amostra, ou por conta da própria dificuldade do modelo, né, quando o modelo é muito complexo, ele não converge. Como o modelo não converge, você não tem resultado. Então você tem que abrir mão de alguns efeitos, ou do fato de alguns efeitos deixar de classificar alguns efeitos como aleatórios para que o seu modelo tenha uma convergência. Para que o seu modelo tenha alguma convergência e você consiga trabalhar com eles adequadamente, pelo menos para você ter algum modelo, ter alguma explicação, tá? Por parcimônia, às vezes é o que dá para fazer, tá? Então vamos discutir essas três coisas na aula de hoje, tá? Então, vamos ao nosso primeiro ponto. Como analisar efeitos hierárquicos? A ideia do efeito hierárquico é o que eu falei antes, né? É o que eu mencionei antes. Então, necessariamente você tem aqui, por exemplo, isso você pode verificar em várias situações, mas eu vou dar o exemplo clássico. Esse aqui, né, esse primeiro nível são os indivíduos, tá? Aqui, no segundo nível, os indivíduos eles estão agrupados em classes, né, em turmas, e o terceiro nível, você tem as escolas, tá? Você tem as escolas. Então, claramente, quando você tem... E aqui são variáveis independentes diferentes, né? Eu tenho a variável independente sujeitos, a variável independente classe e a variável independente escola.
Se eu quiser ver esses 3 efeitos, eu tenho que pressupor, obviamente, que esses 3 efeitos possuem uma hierarquia entre si. Eles possuem uma dependência. Se uma certa classe é significante, ela é diferente das outras, com certeza ela é diferente porque tem um efeito subjacente da escola, porque essa classe está dentro da escola. Tá? Então isso tem que ser considerado na análise. Você não pode considerar os efeitos como se fossem independentes. Não tem como. Então é essa a ideia, né? O modelo hierárquico ele aparece quando você não consegue pressupor independência, tá? Então a variável, quando você for colocar no modelo essa variável, né, que seria a variável hierárquica, né, essa conjunção desses três efeitos, você tem que criar uma matriz uma matriz de efeitos que considera a região, né, ou no caso a escola, a classe e o indivíduo. Tá? Isso tem que estar considerado no seu modelo, porque você vai estimar, no momento de estimar as matrizes de covariância, você vai estimar matrizes de covariância diferentes. Tá? A maneira de calcular a matriz de covariância vai ser diferente quando você estabelece essa hierarquia. Tá? Esse outro desenho ele mostra isso, que, por exemplo, quando eu estou avaliando, né, no caso, a média de uma escola, essa média da escola ela é composta pela média das classes, né, pela conjunção da média das classes, e pelos resultados individuais de cada indivíduo, que são os quadradinhos aqui embaixo. Tá? Claramente, na composição dessa média maior, você vai ter um efeito gerado pela média conjunta de grupos menores. Então, vai existir uma dependência, sim, tá? no cálculo. Não tem como. Tá? Não tem como. Vai existir uma dependência entre... Se você calcular, por exemplo... Né, se você calcular a média de todas as classes, pega todas as classes de todas as escolas, calcule uma média, né, de todas as classes. Essa média de todas as classes vai ter, necessariamente, né, vai ter uma dependência em relação à média, tanto das escolas, de todas as escolas juntas, quanto da média geral. Você vai ter uma dependência dessas 3 médias. Então, por isso, você tem que considerar isso no seu modelo. Tá? Você tem que considerar isso adequadamente no seu modelo, senão você pode estimar coisas erradas. Tá? Você pode estimar coisas complicadas aí, certo? Então, espero que até agora, né, tenha ficado razoavelmente justificado o porquê de você utilizar modelos hierárquicos quando é necessário. Você vai ter que abrir mão da ANOVA, necessariamente. Tá? Então, esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é como decidir se um fator é aleatório ou não. Essa é uma discussão interessante. Tá? Essa é uma discussão bem importante. Eu trouxe esse slide, esse slide da aula passada, né? do GMM mesmo, convencional. Então, no final da aula passada, eu deixei isso aqui em aberto. Né? Então, como a gente decide ou define se um fator é aleatório ou não? Você pode definir por uma questão teórica. Tá? O que seria essa ideia de questão teórica? Né? O que seria isso? O exemplo da classe da escola. Então, quando eu olho classes e escolas, claramente, né, eu quero verificar o efeito da classe e da escola. Claramente existe uma dependência, é óbvio perceber isso. Tá? Então, por questão teórica, eu vou utilizar um modelo hierárquico a questão teórica vai me ajudar também a decidir se classe e escola são efeitos fixos ou aleatórios. Tá? Vamos pensar um pouco. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho minha população, né? Tenho uma população de interesse aqui. Essa população é composta de várias escolas. Tá? Então, imagine, só para dar um exemplo, imagine o seguinte, imagine que eu tenho, em São Paulo, né, considere a cidade de São Paulo, imagine que eu tenho em São Paulo algo como 200 escolas. Tá? Hipoteticamente, imagine que eu tenho 200 escolas em São Paulo. Obviamente, quando eu faço um estudo, a não ser que eu tenha muito dinheiro, tempo e vontade, eu não vou ter acesso a todas as escolas, vou ter acesso a um pedaço. Tá? Imagine que eu tive acesso a 20 escolas, das 200, 10%.
tá? Tive acesso a 20 escolas. Qual é a definição de fator fixo? Fator fixo é quando todos os níveis que existem na população estão representados na minha amostra. Como a minha amostra só tem 20 escolas e não as 200, esse é um critério suficiente para, nesse caso, determinar escolas como um fator aleatório. Tá? Então, como eu não tenho representadas todas as escolas, a escola seria um fator aleatório. Como dentro de cada escola eu tenho classes, né? E mesmo que eu pegue todas as classes dessas escolas, tá? Então imagine que em cada escola eu tenho 10 classes. Então eu vou pegar todas as classes de todas as escolas. Mesmo que eu faça isso, como essas escolas não são todas em relação à população, já que escola vai ser um fator aleatório, né, a classe também vai ser. Porque, obviamente, eu não estou representando todas as classes, porque eu não tenho todas as classes presentes em todas as escolas. Tá? No entanto, imagine que eu juntei dinheiro, tá? Tive tempo, e eu coletei as 200 escolas. Então, todas as escolas estão representadas na minha amostra. Então, eu não tenho mais 20 escolas, eu tenho 200. Tá? Agora, eu tenho 200 escolas. Só que, ao invés de pegar 10, imagine que dentro de cada escola eu tenho 10 classes, 10 turmas. Tá? Imagine que dentro de cada escola eu não vou pegar mais 10 classes, eu pego 5. Tá? Então, eu não vou ter representado na minha amostra todos os níveis de classes ou de turmas que poderiam ser representados. Nesse caso, se eu tiver 200 escolas, a escola vai ser um fator fixo. Já a classe não, é um fator aleatório porque eu não consegui pegar todas. Tá? Então, eu estou definindo isso por questão teórica. Tá? Então, a minha decisão por certa variável independente ser fixa ou não é essa. É por questão teórica. Essa é uma forma de abordagem. Na verdade, essa seria o ideal. Tá? O ideal seria que o pesquisador tivesse total segurança e certeza, teoricamente, de que tal efeito é um fator aleatório. No entanto, sabemos que para os pesquisadores isso é muito difícil, seja por desconhecimento da técnica, por desconhecimento da área ou por desconhecimento do seu próprio fenômeno de estudo. Tá? Isso é bem comum. Então, partimos para os nossos próximas técnicas. Tá? Fazer a análise gráfica do padrão da unidade de análise. No vídeo anterior eu mostrei como fazer o gráfico. Tá? Vou mostrar de novo nesse vídeo, bom, para deixar mais claro. Você pode fazer uma análise gráfica do padrão das unidades de análise das variáveis de interesse que você tem. Né? Então, nesse caso, eu posso fazer um gráfico das escolas. Eu faço um gráfico das escolas para verificar se eles têm um padrão constante ou um padrão caótico, né? Um padrão aleatório. E posso fazer também um gráfico das classes para verificar. Então, essa análise gráfica / visual pode me dar uma ideia sobre o fato de certa variável ser aleatória ou não. Vou mostrar esse critério. E o terceiro critério, que eu mencionei no vídeo passado, mas não falei a fundo, que é calcular a correlação intraclasse. A correlação intraclasse, né, no caso do GMM, a correlação intraclasse, muita gente conhece essa correlação no contexto de validação de escala, ligada à análise fatorial, né? Eu quero comparar construtos, coisas assim, calcula a correlação intraclasse. Ela tem essa propriedade mesmo, tá? No entanto, ela também é usada no GMM hierárquico, ou na verdade em qualquer tanto no GE quanto no GMM, se você tiver interesse em colocar variáveis como fator aleatório, né? No GMM é principal, é mais importante que no GE, você pode calcular o ICC. Tá? No GMM, a definição do ICC, o ICC mede o grau de dependência dos dados dentro de um mesmo contexto. Então, para deixar mais claro isso, imagine o seguinte. Imagine que eu tenho meu efeito, eu tenho o efeito da escola, né, e tenho o efeito da classe. Tá bom? Eu acho que... imagine que essas duas são variáveis independentes. Tá? O efeito da escola e da classe são independentes. E eu vou ter uma variável dependente que é a nota. A nota do aluno numa prova.
tá? Tenho as notas. Eu quero saber se em função da escola a nota é diferente e em função da classe do aluno a nota dele é diferente. Ou em função das duas, né? Posso fazer a interação também. Quando você faz um modelo, né? Quando você faz um modelo, transformando isso numa regressão, por exemplo, o que eu vou ter? A nota vai ser minha variável dependente, então ela é o y, então eu vou ter nota igual a uma constante mais um a, né, um coeficiente que multiplica a escola, mais um outro coeficiente, A1, que multiplica a classe. Tá? Esse é normalmente os modelos que a gente escreve. No entanto, agora eu vou trazer à tona uma outra coisa que é importante, que é toda vez que você faz um modelo, sempre vai ter uma um erro que você não consegue explicar. Tá? Então, todo modelo ele tem uma capacidade explicativa do fenômeno que você está observando, mas tem um erro, que é uma porcentagem da variância, uma quantidade da variância que ele não consegue explicar. No vídeo anterior, eu falei, por exemplo, sobre a importância dos resíduos. Né? E por que os resíduos têm que ter distribuição normal? A gente vai observar nesse modelo se os resíduos têm distribuição normal também. Tá? No entanto, esse erro, né, que é o quanto o modelo não consegue explicar, esse erro não pode ser muito grande. Né? Então, por exemplo, eu quero minimizar esse erro, né, se possível. O ICC ele vai medir o quê? Ele vai pegar cada um dos efeitos, tá? Ó, tanto a escolaridade, a escola, tanto a escola quanto a classe estão medindo, são efeitos que estão impactando a nota, pelo menos em teoria. Tá? Tanto a escolaridade, a escola quanto a classe exercem um impacto, uma capacidade explicativa sobre a nota. Tá? Só que o erro também explica a nota. Tá? O ruído também pode explicar a minha variável dependente. Claro, ele faz parte da fórmula. E o que isso quer dizer? Onde que o ICC entra? Vamos voltar ao conceito. Mede o grau de dependência dos dados dentro de um mesmo contexto. O que é o contexto? Né? O que é o contexto? É esse modelo. Dentro de um mesmo contexto, dentro de um mesmo modelo, eu quero comparar o quanto que a escola explica em relação ao erro, o quanto que a classe explica em relação ao erro e o quanto que os dois juntos explicam em relação ao erro. Tá? Se a capacidade explicativa, da escola, por exemplo, for alta, né, for alta em relação ao erro, isso é um critério suficiente para dizer que escola é um fator aleatório. Tá? O mesmo pode dizer da classe, o mesmo podemos dizer da interação. Às vezes, a escola, ela sozinha, ela não é um fator aleatório, segundo o ICC. Ela não é considerada um efeito aleatório. Mas, no entanto, a interação entre escola e classe pode ser um efeito aleatório. Você tem que avaliar você tem que avaliar os dois. Os três, né, no caso. Tanto o efeito da escola, quanto da classe, quanto os dois juntos. Tá? E você tem que avaliar isso comparando com o erro, né, que é a porcentagem da variância que você não consegue explicar pelo modelo. E se essa comparação, esse grau de dependência for alto, isso quer dizer que os níveis da escola, por exemplo, possuem uma alta variabilidade. Tá? Geralmente, há exceções, mas geralmente o critério 2 e o 3, né, que é a análise gráfica, e o ICC, eles concordam. Eles têm uma boa concordância. Quando você faz o gráfico, né, dá uma olhada e as linhas, né, do gráfico estão muito bagunçadas, né, elas não têm uma tendência, o ICC também acusa isso. Tá? No entanto, é importante notar que entre esses dois critérios, o 2 e o 3, o critério 2 ele é menos rígido. Tá? Ele é menos chato. Tá? Ele é menos chato. Então, às vezes, por exemplo, olhando o gráfico, você não acha que é um fator aleatório, mas quando você calcula o ICC, ele é aleatório. Tá? O ICC ele é mais rígido. Tá bom? Ele é um critério mais rígido. A sugestão que se dá é o seguinte: o primeiro lugar é a questão teórica. Se você conseguir justificar o porquê de certos fatores serem fixos ou aleatórios pela questão teórica, ótimo, está resolvido. Se você não conseguir, você vai ter que usar o critério 2 ou 3.
A sugestão é, escolha um desses critérios, ou 2 ou 3, e utilize. Tá? No contexto do nosso exercício, a gente vai fazer os dois para praticar, mas quando você estiver escrevendo seu artigo, escolha um dos métodos e utilize ele. Tá? Utilize esse método. Qual que é a vantagem de cada um? A vantagem da análise gráfica é que ele é rápido, né? É só bater o olho e você decide se certo fator, certa variável é fator fixo ou aleatório. Tá? E a desvantagem é que se você tiver, por exemplo, duas variáveis e essas duas variáveis são fatores aleatórios, você bate o olho no gráfico e eles são aleatórios, qual dos dois é mais aleatório? Dentre esses dois, qual dos dois é mais aleatório? Olhando o gráfico você tem dificuldade. Tá? Só o gráfico não te dá o grau do quão aleatório é um fator. Ele só mostra se é ou não, mas não dá uma quantidade, né, um grau disso. O ICC dá. O ICC você pode comparar, por exemplo, eu tenho duas variáveis, calculei o ICC de cada uma em relação ao erro. Né? Onde o ICC for maior, é onde a variável tem um maior peso aleatório. Tá? É um candidato mais forte para ser um fator aleatório. Vou dar um exemplo da onde o ICC é importante. Por exemplo, eu descobri que essas duas variáveis, V1 e V2, são fatores aleatórios. Tá? O ICC delas é alto. Então, elas são fatores aleatórios. Se eu colocar as duas no modelo como fator aleatório, o modelo não converge. O modelo dá ruim, não converge, não consegue estimar. Nossa, as duas são fatores aleatórios, as duas vão atrapalhar o meu modelo. Só que se eu colocar as duas, não converge. Qual delas eu coloco? Né? Se você fizer análise gráfica, você não tem como escolher. Você vai ter muita dificuldade. O ICC, pelo valor do ICC, você pode escolher qual variável, por exemplo, tem o ICC maior. Tá? Então, isso pode ser um critério de desempate importante. Tá bom? Essa é uma discussão que não se tem muitos nos livros. Tá? Ainda não se tem muita discussão sobre isso. Tá? Na literatura mais técnica, né, sobre estatística, técnica, você tem sim, você tem essa discussão. Tal. Se você consultar um estatístico que conhece modelos mistos, ele vai te dar sugestões, por exemplo, parecidas com essa. No entanto, na área acadêmica, né, entre os pesquisadores, não entre os estatísticos, entre os pesquisadores mesmo, você não tem discussão sobre isso. Tá? Então, se você pegar uma revista não especializada, mais aplicada, essa discussão ainda é muito nova. Tá bom? Então, vale a pena conversar sobre isso com outros pesquisadores, apresentar isso, discutir em reuniões de departamento. Né? Se possível, chame um estatístico para participar da reunião, para dar palpite. É algo bem interessante e você vai conseguir entender muito melhor os seus fenômenos com essa discussão, tá? De fatores fixos e aleatórios. Mostrando a fórmula aqui do ICC, também o ICC pode ser calculado de várias formas. Aqui no contexto do GMM, você vai ter que calcular a variância da sua variável de interesse. Então, por exemplo, eu quero saber se classe é um fator aleatório ou não. Então, vai ser a variância da classe dividido pela variância da classe mais a variância do erro, que é aquilo que eu não consigo explicar, né? Que é o E que eu coloquei na fórmula. Bom? Então, eu quero saber a variância da classe, o ICC da classe. Variância da classe dividido pela variância da classe mais o erro. Quero saber a variância da escola. Variância da escola dividido pela variância da escola mais o erro. E por aí vai. Variância da interação entre classe e escola. Né? Quero saber se a interação pode ser um fator aleatório. Então, variância da interação dividido pela variância da interação mais do erro. Tá? Quando você fizer essa conta, você multiplica isso por 100, você vai ter uma porcentagem. Tá bom? Vai dar assim, um valor entre 0 e 100%. A regra é, se o ICC for maior que 5%, tá? Se o ICC for maior que 5%, o fator é um candidato a ser um efeito aleatório. Então, a ideia é a seguinte. Você vai definir seu modelo, né? Você sabe quais são suas variáveis independentes e dependentes. As variáveis independentes, se você tiver dúvida, então, se você não conseguir resolver por questão teórica e quiser resolver por ICC, você vai calcular, né? Você vai fazer essa conta, né? Para cada variável de interesse, você vai calcular isso aqui.
Se o ICC, o resultado da conta, for maior que 5%, o fator é candidato a ser um fator aleatório, um efeito aleatório. Tá? E aí você vai colocar no modelo como fator aleatório e ver se converge. Tá? E aí tomamos decisões a partir daí. Tá? O ECC ele tem que ser calculado duas vezes. Você vai calcular ele antes, né, antes para verificar se é um fator aleatório ou não, e depois. Tá? Depois que você rodou o GMM, vai ter uma tabelinha lá que você vai pegar, você vai calcular o ICC de novo. Tá? O ICC de novo, no contexto do GMM, ele vai mostrar a contribuição daquela variável. O fato de você ter colocado aquela variável como aleatória melhorou quanto o seu modelo? Deixou o seu modelo quanto mais confiável? Reduziu em quanto o erro? Tá? E isso é uma coisa que você tem que reportar e o ICC vai te dar. Tá? Eu vou retomar isso um pouquinho mais para frente. Então, aqui a fórmula, né, do ICC, como eu acabei de mostrar. Então, os passos são os seguintes, né, foi o que eu acabei de mencionar. Você vai calcular o ICC dos fatores candidatos a serem aleatórios, vai calcular antes. A gente vai entrar nesse Variance Components, né, do SPSS, Analyze, GLM Univariate, vou mostrar como faz isso. A gente vai calcular o ICC de todos os fatores, verificar quais são candidatos, quais não são. Depois roda o modelo, roda o GMM, e aí você vai verificar no GMM o impacto desses fatores aleatórios na explicação. Tá? Então a gente vai calcular o ICC fora do GMM, num outro lugar. Depois, dentro do GMM, depois de rodado o modelo, você vai calcular o ICC dentro de novo. Tá? Aqui, quando você calcular o ICC dentro do modelo, não vai ter mais esse critério de 5%. Imagine que eu tenho duas variáveis, dois fatores aleatórios, V1 e V2. Eu calculei o ICC dentro do GMM, o ICC aqui deu 3% e esse deu 1,7%. Tá? O que quer dizer isso? O que quer dizer esses valores? O valor em si não quer dizer nada. Tá? Mas o que isso quer dizer? Que essa variável 1, o fato de eu ter colocado ela como um fator aleatório, ela reduziu o meu erro, né? ela como fator aleatório, ela contribuiu mais para o meu modelo, para a explicação, do que o fator 2. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar uma certa variável e essa variável explicar muito pouco, ou seja, se esse valor de ICC for muito baixo, né? Imagine que eu coloquei uma variável 3 aqui como aleatório, quando eu vi o ICC deu 0,1. É muito perto de zero, né? Deu muito pouquinho. Ou seja, apesar de quando eu calculei antes, essa variável 3 foi considerada um bom candidato, quando eu coloquei no modelo, ela, como fator aleatório, fez muito pouca diferença. Né? Então, por exemplo, se o meu modelo demora muito para convergir, ou ele não converge, ou converge mal, né, com erro, talvez valha a pena tirar essa variável do fator aleatório e deixar como fator fixo. Tá? Porque quando eu coloquei todas juntas, essas duas explicaram melhor, né? Então é importante deixar elas como aleatório, mas essa aqui explicou muito pouco. Tá? Essa discussão sobre os fatores aleatórios e tal, isso não é importante. Tá? Isso deve ser reportado nos resultados. Você tem que mencionar isso. Coloquei tais fatores como fatores aleatórios, essa é a contribuição de cada um como fator aleatório, porque você pode discutir muita coisa a partir daí. Tá? Não só sobre a natureza da variável que você colocou, como também sobre a implicação para os seus resultados. Tá? Você pode identificar viés de coleta, ou viés do protocolo de pesquisa. Às vezes o protocolo de pesquisa que você utilizou, né, possui muita variabilidade entre os indivíduos, é importante mencionar isso no momento de você for replicar a pesquisa e coisas assim. Tá? Isso é bem importante. O próximo, né, eu falei sobre o critério teórico, falei sobre o ICC, o último que faltou é a análise gráfica. Eu vou mostrar como faz esse gráfico, mas eu vou mostrar aqui já os gráficos referentes à lista de exercícios. Tá? Por exemplo, o nosso exemplo, né, da lista de exercícios vai ter efeito de classe e escola. Só para mostrar, ó, esse é o efeito da classe. Cada uma dessas linhas, né, é uma classe, é uma turma. Dentro de uma escola é uma turma diferente. Repare, ó,
eu tenho aqui uma pré-intervenção e uma pós-intervenção. Isso aqui é antes e depois, tá? Antes e depois de uma medida. E cada uma dessas linhas, né? Então, por exemplo, essa classe aqui foi daqui para cá, né? Daqui para cá, subiu aqui um certo tanto, tá? Você tem escolas que sobem, né? Você tem escolas que sobem muito, você tem escolas que descem, você tem escolas que ficam meio reto. Ou seja, quando eu vou avaliar o efeito dessa intervenção aqui, quando eu vou avaliar o efeito da intervenção na classe, você tem classes que se comportam de formas muito diferentes. Você tem classes que melhoram, tem classes que pioram, tem classes que ficam igual. Esse é um critério, batendo o olho nesse gráfico, é uma justificativa para você considerar a classe como fator aleatório. Tá? Batendo o olho aqui fica bem notório, né, que a classe é um fator aleatório. Quando você olha a escola, se você olhar, ó, a escola está subindo, né, tem uma tendência ascendente, algumas sobem mais do que as outras, né, tem algumas retas, algumas sobem um pouco menos, mas se você parar para olhar, não tem nenhuma que desce, não tem nenhuma com essa tendência aqui para baixo, né? Todas estão subindo, né, ou paradas em graus diferentes, mas todas estão subindo. Se você comparar esses dois efeitos, né, o efeito da classe é claramente aleatório. Tá? Isso dá para bater o olho. O efeito da escola não é tão aleatório assim. Ele é mais fixo. Se você tiver, por exemplo, se você espera que o efeito seja muito robusto, né, não, o efeito é muito robusto, todo mundo tem que subir. Tem alguns que não estão subindo tanto. Talvez isso seja um critério para dizer que a escola é um efeito aleatório. Tá? No entanto, se você não tem isso como premissa, a escola, dependendo, se o modelo não convergir, pode até ser considerado um fator fixo. Nesse caso, porque não sobe tanto. De novo, essa não é uma discussão fechada. Tá? Isso aqui é uma análise visual qualitativa. Se você optar por gráficos, né, para justificar se um certo fator é fixo ou aleatório, estes gráficos devem fazer parte do material suplementar do seu artigo. Tá? Às vezes, quando essa discussão é muito importante, até eles fazem parte dos resultados. Mas você tem que colocar, indicar em alguma coisa, de alguma forma, por que você decidiu que certa variável é aleatória ou não. Tá? Então, normalmente no artigo você envia isso como um material suplementar, que não fará parte do artigo, né, mas para o revisor e tal, e até para quem tiver interesse é uma coisa importante. Tá bom? Então, esse gráfico aqui claramente é aleatório. Esse gráfico pode não ser dependendo da expectativa do efeito que você tem. Tá? Então, espero que tenha ficado claro essa discussão. Tá? Sim. E aí, a ideia aqui do GMM, né, quando você tem efeito hierárquico, fator fixo aleatório, acho que já ficou claro desde do vídeo passado, que o GMM ele é um modelo muito flexível. Né? Ele permite uma grande variabilidade de distribuição, tipo de variável. Né? Você tem uma grande flexibilidade no GMM. Agora é o ponto de discutir algumas coisas. Né? Por conta dessa flexibilidade, você tem algumas decisões a tomar. Como eu falei, o GMM e o GE, né, eles são modelos tão flexíveis que você tem que realmente saber o que você está fazendo. A chance de você cometer erros ou não entender a saída dos dados é muito grande, porque ele depende do seu entendimento do modelo, porque ele é tão flexível que você de fato vai ter que saber o que está fazendo. Tá? Por isso que muita gente ainda continua usando a ANOVA, TestT, né, testes mais simples, porque eles são meio travados. Então não tem como você escapar muito. Né? E uma coisa muito importante que aconteceu principalmente na minha área, que é a psicologia, mas aconteceu em várias áreas também. Os pesquisadores eles confundem metodologia de pesquisa com o teste estatístico. Então, por exemplo, quando eu tenho um teste T, né, se você pegar uma abordagem que você tem dois grupos. Tenho dois grupos A e B, né? E uma certa variável contínua. Vou usar um teste T independente. Né? Então, como eu tenho uma variável independente categórica, né? E uma variável dependente contínua, ou né, com um grande número, discreta, mas com muitos níveis, eu vou usar um teste T.
Então, as pessoas aprendem como uma regra. Se uma variável é categórica e outra contínua, eu posso usar um teste T independente. Logo, o teste T independente ele serve para avaliar desenhos experimentais desse tipo. Então, a pessoa aprende o teste estatístico e, de tabela, aprende o método, né, o desenho de estudo. Mas isso não é verdade. Não é porque existe o teste T que o teste T sempre vai ser aplicado para esse desenho de estudo. Esse é um ponto muito importante. Tá? Você pode chutar, né, ou prever o quanto que um certo pesquisador sabe de metodologia e de desenhos experimentais pelo quanto ele conhece de testes estatísticos. Quando, na verdade, essas coisas são um pouco independentes. O desenho experimental ele depende de coisas que não são necessariamente ligadas ao teste estatístico. Só que por um critério didático a pessoa acaba associando o teste ao desenho. Tá? Quando você fica em testes mais fáceis, teste T, ANOVA, Q quadrado, coisas assim, até dá certo. Quando você entra em modelos mais elaborados como o GMM, que pode ser qualquer coisa, né, que você pode ter muitos tipos de desenho experimentais que entram aqui dentro, né, tem várias abordagens que podem ser trabalhadas com GMM, você fica confuso. Né, e aí você vai ter que tomar algumas decisões. Eu vou pular agora, eu vou mostrar agora, para voltar nesse ponto, eu vou mostrar aqui a lista de exercícios. Né? Opa, aqui, a lista de exercícios. Tá? Como que ela... eu vou ler aqui a lista. Tá? Então, ó, o banco de dados TKS2 mostra dados desse programa, né, com Television, School and Family Smoke Prevention. É um programa que determinou a eficácia de um programa para parar de fumar, baseados em encontros presenciais. Então, as pessoas iam num certo local, faziam encontros sazonais, né, para tentar parar de fumar, juntamente com um programa em vídeo. Então, elas viam na TV um vídeo e iam no encontro, para prevenir o início do fumo e aumentar a resiliência daqueles que pararam de fumar. Tá? Essa é a proposta desse trabalho. O estudo aqui, o banco de dados, tem 4 grupos. Tá? Já vou mostrar aqui o banco de dados. Ó. O banco de dados tem 4 grupos. Né? Deixa eu até dar uma aumentadinha aqui. Ó. Aqui, né? Tem 4 grupos. Então, ó, você tem aqui pessoa. Ó, então, é um programa que determinou. Ela fez um programa baseado em encontros e baseado num programa de TV, tá? Em vídeos. Tá? Então, você vai ter aqui 4 grupos. O grupo de pessoas que fez os encontros, que é o currículo, né? Fez os encontros e assistiu os vídeos. Tá? Esse é um grupo. Você vai ter o grupo que só viu os vídeos, só TV. Você vai ter o grupo que só fez os encontros sem os vídeos. E você vai ter o grupo que não fez nada, o neither, que é o controle. Tá? O controle não fez nada. Então, você pode ter caído em um desses grupos. O grupo que fez as sessões mais a TV, o vídeo, o grupo que só fez o vídeo, que só fez as sessões, e o grupo que não fez nada. Tá? E esses grupos foram vistos em 2 momentos. O momento pré, né, antes do protocolo, né, de ser aplicado, foi avaliado um nível de vontade para fumar que a pessoa tinha. Tá? E depois, né, do grupo que ela fazia parte, seja a TV, os 2, os encontros ou nenhum, foi avaliado a vontade que essa pessoa tinha de fumar. Tá bom? E uma coisa importante é que esse programa de treinamento, né, ele foi feito em adolescentes. Aqui não está falando, mas o foco dele é em adolescentes. Tá? Esse programa para parar de fumar. E aí o que você tem? Né? Então, temos a variável groups com 4 níveis. Como ele foi feito para adolescentes, foi feito em escolas. Então temos 2 níveis, 2 variáveis independentes, o efeito da escola e o efeito das salas de aula. Tá? O banco tem 1.600 alunos de 135 classes em 28 escolas. Então, ó, você tem, se você lembrar daquele slide que eu mostrei, 1.600, 135, 28. Tá? Vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui rapidamente, só para você ver, ó. Aqui. Opa. Aqui, ó. O que eu tenho, né? O que eu tenho aqui? Ó, você vai ter 1.600 alunos, né,
nesse primeiro nível, no nível vermelho, tenho 1.600 alunos em 135 classes em 28 escolas. Tá? Então você vê, obviamente, que existe uma hierarquia aqui, né? Existe uma hierarquia entre estes níveis. Tá? Então, claramente vai ter que ser aplicado o modelo hierárquico, não dá para considerar como independente. A variável dependente, que é o Tobacco and Health Knowledge, né, conhecimento, foi feita antes da randomização e depois. Na verdade, peço desculpas aqui, a minha variável dependente, que é esse TKS aqui, na verdade é o nível de conhecimento que as pessoas tinham sobre o malefício do cigarro. É um estudo de comunicação de risco, né? Você quer saber o quanto que as pessoas sabem, né, têm de informação sobre os malefícios do cigarro. Então, se avaliava isso antes, depois avaliava de novo. Tá? Então, a ideia é propor que se esse protocolo, né, de ter vídeos, encontros ou os dois, ou nenhum, promovia o aumento do entendimento das pessoas sobre o fumo. Tá? Aqui eu tenho a classe e aqui eu tenho a escola. Muito bem. Indo para o exercício, já podemos até responder alguns deles. Então, espero que tenha ficado clara a ideia do desenho. O teste é muito simples. Né? O teste é extremamente simples. Só que a gente vai complicar trabalhando com a ideia de fator fixo e aleatório. Então, aqui, ó, com base nesse banco de dados, responda as questões. Então, ó, com base no desenho apresentado, qual é a pergunta que esse estudo quer responder? Então, qual que seria o desenho aqui, né? Então, ó, queremos saber o efeito do grupo, né? Que aí são 4 níveis, sobre o entendimento sobre o hábito de fumar, né? Isso seria o tempo. Então, basicamente essa é a pergunta, né? Então, eu quero saber o efeito do grupo desses 4 níveis sobre o hábito de fumar. Também queremos saber se existe efeito da classe, do aluno e da escola. Ou seja, queremos saber se algumas escolas o treinamento é mais eficiente em algumas escolas do que outras e também a classe. Então, a pergunta final seria efeito da escola, classe classe, escola e grupo sobre o entendimento do hábito de fumar, né? Tá? Isso aqui, na verdade, seria escola, classe, grupo e tempo, né? Escola, classe, grupo e tempo sobre o entendimento do hábito de fumar, né? Que é a escala THKS, tá bom? Então essa seria a pergunta. Dentre os efeitos observados, grupo, classe e escola, quais são fixos e aleatórios, pelo menos do ponto de vista teórico? A gente já discutiu isso. Então, classe, né, e escola, né, como eu não peguei todas as escolas do país, da cidade, né, da minha população de referência, nem todas as classes, eles seriam, a rigor, fatores aleatórios, de um ponto de vista teórico. Já o grupo, né, porque eu tenho lá o grupo que fez os encontros, assistiu os vídeos, viu os 2 e não viu nenhum. Essas são todas as combinações esperadas mesmo. Nesse caso, o grupo seria considerado um fator fixo. Tá? Acho que pela discussão que a gente fez, isso ficou claro. Espero que isso tenha ficado claro. Que aqui faz sentido. Agora, ó, olha C. Faça um GLM univariado. A gente não vai fazer o GMM ainda. Tá? Vamos fazer um GLM univariado tendo o TKS pós como variável dependente e os grupos, escolas e classes como variável independente. E coloque as variáveis como efeitos fixos e aleatórios adequadamente conforme a questão anterior. Então, vou supor essa categorização dos efeitos nessa questão. E eu vou fazer um GLM univariado. Tá?
Por que isso? O GLM univariado convencional ele é similar à ANOVA. Né? Aquela ANOVA de... Eu vou estar fazendo uma ANOVA de 1, 2, 3 vias. Tá? Vou fazer uma ANOVA de 4 vias, na verdade. Tá? Então, vamos rodar a ANOVA aqui, só para verificar o que acontece. Então, ó, GLM univariado, tá? Então, Analyze, GLM... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Analyze, GLM univariado. Tá? Veja que interessante, né, o que vamos ter aqui. Você vai ver, então, em muitos casos, para quem já trabalhou com esses tipos de dados epidemiológicos um pouco maiores, deve ter sofrido esse tipo de problema. Tá? Ó, a escola e a classe, para mim, eu vou considerar como fator aleatório. Ó, finalmente vamos usar isso. Vou considerar a escola e classe como fator aleatório. Acho que ficou claro, né, pela questão teórica. Como fator fixo, vou colocar o grupo. Tá? Eu vou fazer um tipo de abordagem aqui que no final desse vídeo eu vou explicar. Tá? Por que eu resolvi fazer isso? Eu vou colocar o resultado final, que é a pós-intervenção, como variável dependente, e vou colocar como covariante o efeito pré. Tá? Só adiantando, por que eu quero fazer isso? Na verdade, eu quero saber o efeito depois, né? Eu quero saber o efeito depois do treinamento. Se depois do treinamento funcionou. Não me importa muito saber como eles eram antes. Tá? O que é o fator antes para mim? É uma variável de confusão. Ela me atrapalha ver o resultado do pós. Então, o que eu posso fazer? Eu quero saber o efeito da escola, da classe e do grupo sobre o resultado pós do treinamento, controlando pelo resultado pré das pessoas, ou seja, eu vou tentar excluir o efeito da variabilidade inicial no pré das pessoas. Tá? Guarde esse tipo de desenho, porque ele pode ser muito útil em alguns casos. No final desse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, estou vendo o efeito do grupo, da escola e da classe sobre o efeito pós, controlando pelo pré. Tá? Definindo aqui o efeito fixo e aleatório pelo critério teórico. Tá? Vou entrar nas opções, né? Vou entrar nas opções. Você vai ver que vai ter um monte de efeitos. Tá? Eu estou fazendo isso aqui como se fosse uma ANOVA, tá? Como se fosse uma ANOVA convencional. Então veja, né, que tem aqui um montão de efeitos para você olhar. Tá? Tem um bocado de efeito aqui. Então, tem efeito do grupo, da escola, da classe, das interações, de tudo. Vou jogar tudo aqui dentro. Pedir o tamanho do efeito, só. Tá? Tudo bem? Joguei tudo dentro e pedi o tamanho do efeito. Tá? Comparar os efeitos principais e pedir um SIDAC. Eu vou pedir o Bonferroni, né? São 1.600 pessoas. O banco de dados é grande e tal. Beleza. Não continue. Beleza, e dou OK. Tá? Você vai ver... Eu vou aqui no output para você visualizar. Aqui, né? Esse é o output. Eu deixei uma coisa aberta aqui, porque eu vou explicar isso depois. Olha aqui embaixo que está aparecendo Running UniANOVA. Tá? Ele está rodando. Ou seja, ele não roda automático, ele demora um pouco para rodar. Tá? Por quê? Ele está avaliando o efeito de todas as classes e todas as escolas. Ou seja... demora um pouco, né? Você tem lá 100 e poucas classes em 28 escolas. Então, se você olhar a tabela, efeito dos 4 grupos sobre um monte de escolas, né? Um monte e um monte de classes. Aí é o N dentro de cada classe, de cada escola, tá? E você vai ter interação. Então, imagina o tamanho do post-hoc. Tá? Você vai ter lá, sei lá, 100 e poucos grupos para comparar cada um com cada um. Então, veja, olha o que acontece. Você vai ver os efeitos, né? Efeito do grupo, da escola, tá vendo? Não aparece nada. Não aparece nada. Tá vendo? Deu um erro. Ou seja, ele não consegue calcular a média dos quadrados, a soma dos quadrados, dá erro. Deu ruim. Tá? Deu uns ruim aqui, ó. Aí você vai ver, ele até calcula a média, por exemplo, dos grupos, né? Porque são só 4. Mas aí ele não te dá, ó, por exemplo, aqui a média das escolas. Aí você vai comparar o pairwise, ó, que é... Aqui eu tenho lá 28 escolas. Vou comparar essa escola com todas as outras. Olha o tamanho da tabela, meu. Você vai ficar mais perdido que segue em tiroteio aqui, velho. Não vai dar. Tá? Olha o efeito da classe, tem mais classe ainda. Tá? Só que todo esse resultado já vai estar viesado,
Porque ele não conseguiu nem estimar, né, os efeitos. Ele não conseguiu estimar a tabela de efeitos, porque não convergiu. Esse é um caso que não converge. Tá? Você tem muitos níveis para comparar. Tá bom? Então, se você aplicar uma ANOVA convencional, vai dar esse pau. Você não vai conseguir fazer, são muitos níveis. Essa já é uma justificativa em si para você usar o GMM. O GMM pode demorar um pouco mais, pode demorar mais, mas ele roda, ele converge. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, ó, voltando aqui no resultado, a gente já vai adiantar aqui, né? Faça um GLM univariado. Eu realmente recomendo que você rode isso. Tá? Você rode aí no seu computador para ver. Então, faça um GLM univariado. Aí você escreve. Não deu. Né? Deu ruim. Tá? Então, é isso que você vai escrever. Né? Não deu, deu ruim. Não rodou. Tá? Deu ruim. Então é isso que você vai colocar. Não dá para rodar. Não tem como descrever o resultado porque não dá. Tá? Então você vai ver muitas pessoas que tentam usar a ANOVA e não conseguem. Tá? Você já pode dar uma alternativa para essas pessoas. A próxima é, utilizando o Variance Components, verifique se classe e escola podem ser considerados fatores aleatórios. Tá bom? Então, pelo ponto de vista teórico, eu vou considerar aleatório, mas vamos usar o ICC para treinar também. Tá? E vamos fazer o gráfico. Eu vou mostrar os dois. Então, vou mostrar o Variance Components e o gráfico. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, né, no programa para fazer. Então, ó, onde que a gente vai calcular o ICC? Né? Então, você vem aqui em GLM, univariado, multivariado, medidas repetidas, Variance Components. A gente vem aqui, componentes da variância. Tá? Ele vai abrir uma janelinha para você. Ó, o que você vai fazer? Colocar. É muito parecido com o GLM que a gente fez. O pós na dependente. Opa. Vai ser muito parecido com o GLM que a gente fez, só que aqui é um outro objetivo, né? Ele quer avaliar outra coisa. Então, ó, você vai colocar aqui o pós, né? O pós na dependente. Como fator fixo, o grupo, né? Como fator aleatório, o escola e a classe, e a intervenção como covariante. Tá? É isso que você vai ver. Então, eu montei o mesmo modelo. Tá bom? Montei igualzinho. Só que aqui você não vai... Isso aqui não é um GLM. Isso aqui você quer ver... Por isso que chama Variance Components. Esse é o Y. Né? Eu quero saber desse modelo... O quanto é o meu erro? Lembra que eu fiz um desenho mal feito lá do cada um dos efeitos e o erro? Eu quero saber isso. Quanto cada um deles explica e quanto o erro explica. Né? E eu quero saber o que é o ICC. Ele é uma comparação, né? Uma concordância entre níveis, entre efeitos, dentro de um mesmo contexto. E o que é o contexto? Dentro do mesmo modelo. Então eu vou comparar cada efeito versus a explicação do erro. Tá? Para dizer se essa comparação é muito alta, a variável é um candidato a ser fator aleatório. Tá bom? Uma coisa importante, monte aqui bonitinho. Você vai entrar aqui no Model. Desculpa, não é no Model, no Options. Tá? Você vai entrar aqui no Options. Isso não esqueça de fazer, tá? Senão o ICC às vezes não dá certo. Dentro aqui do Options, né, vai abrir esse botão. Ele vai usar esse método MINC aqui. Não utilize ele, utilize a máxima verossimilhança restrita. Senão aquele cálculo que a gente faz do ICC não dá certo. E isso é relacionado com uma convergência também. Tá bom? Então utilize sempre esse método e não o MINC. Tá? Esse vai dar o cálculo do ICC certinho. Então continue, montei meu modelo, né, fui no Options, cliquei lá no máxima verossimilhança restrita e dou OK. Dou OK. Vou voltar lá na minha... Vou voltar lá no output. Tá? Veja só que interessante. Né? Deixa eu diminuir um pouco aqui para... Tá. Se eu for aqui, ó, Variance Components, né, ele vai me dar todos os níveis e tal, de escola, classe, isso aqui não importa. O que importa para mim é essa tabela. Tá? Os estimadores da variância. Essa tabela importa.
eu vou ver aqui, ó, o quanto cada um explica, né, cada um dos efeitos, ó, o quanto cada efeito explica esse estimate, e essa é a variação do erro. Tá? Então a ideia é comparar cada um desses fatores com o erro. Só que veja uma coisa, né? O grupo, né? A variância do grupo, ela entra como covariante aqui em todas elas, né? E o que me importa, e aí você vê que dá zero, né? Então ele explica muito pouco o grupo em si, né? Lembra que eu coloquei o grupo como fator fixo e a escola e a classe como fator aleatório? O que me importa é comparar os fatores aleatórios mesmo, é comparar esses dois caras, o escola e o classe, versus a variação do erro. Tá? Eu não vou usar o grupo como fator aleatório. Se eu quisesse saber o grupo como fator aleatório, eu colocaria ele no campo aleatório junto com os outros. Tá? O que me importa aqui, os meus candidatos a fator aleatório é a escola e a classe. Então, como que a gente vai fazer? Né? Como que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a nossa querida calculadora. Né? Vamos pegar a nossa calculadora esperta aqui, ó. Oh, beleza. Né? E vamos calcular. Os valores estão aqui em cima. Ó. Eu quero saber o ICC da escola. Tá? O ICC da escola. Então, ó, é 0,039. Né? É a variância da minha variável de interesse dividido pela própria variância da variável, 0,039, mais a variância do erro, que é o valor aqui embaixo, 1,062. Tá? Mais 1,602. Tá? Então, ó, é a variância do meu efeito de interesse dividido pelo efeito de interesse mais o erro. Quando eu faço essa conta, 0,023, isso dá 2,3%. 2,3%. Tá? 2,3% é menor que 5%, né? Que é o critério. Então, a escola, a rigor, ela não precisaria ser considerada um fator aleatório, veja só. Não precisaria. O quanto que ela explica, o grau de concordância entre ela e o erro não é muito grande. Tá? Voltando aqui, ó, né, como a escola deu menos que 5%, voltando aqui, né, repare no gráfico que eu fiz. Olha o efeito da escola. Tá vendo? Ele mostra exatamente isso, concorda. Nesse caso, o ICC e o gráfico concordam. Né? O gráfico mostra que a escola não varia muito e o ICC deu menor que 5%. Vamos ver se para a classe deu, né? Então é esperado aqui que a variação seja maior que 5%, né? Porque a classe variou bastante, né? Então, vamos calcular agora para a classe, ó. Voltando aqui no número, voltando na nossa calculadora, temos aqui 0,065 dividido por 0,065 mais 1,602. Tá? Deu 0,038. Também não é muito. Não é maior que 5%. Tá? Não é maior que 5%. Deu 4% aqui. Então, a rigor, nesse estudo, eu nem precisaria colocar eles como fator aleatório. Tá? Eu vou fazer uma outra manipulação agora. Então, lembre, o critério do ICC ele é mais rígido mesmo. Tá? O gráfico, olhando pelo gráfico, eu decidiria, não, a classe é mais aleatória do que a escola. Né? Só que tem um ponto importante aqui que eu vou trazer à tona também. Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar lá. Ó, vou voltar lá aqui no Variance Components. Né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o grupo do fator fixo. Por que eu fiz isso? Né? O grupo está explicando um pouco do erro também. Né? Então, ele está contribuindo para a explicação do modelo. Eu quero colocar só essas duas variáveis mesmo. Tá? Eu vou tirar, eu quero saber só o peso dessas duas variáveis na variável dependente, covariando pelo efeito anterior, tá? Pelo efeito pré. Eu vou tirar o efeito do grupo, porque ele para mim é efeito fixo, eu não quero saber a importância dele. Tá? Esse é um outro jeito de fazer.
Você pode fazer o ICC considerando todos os efeitos ou considerando só os efeitos aleatórios que você quer. Tá? Veja que isso vai gerar uma conta um pouco diferente. Então a única coisa que eu fiz foi tirar o grupo. Tá? Rodei de novo. Rodei de novo, ele vai me dar outra tabelinha. Tá bom? Ele vai me dar outra tabelinha aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui a tabela. Aqui, ó. Então tenho variância da escola, da classe, da interação das duas e o erro. Tá? Os números mudaram um pouco. Então, ó, quero saber a variação da escola. Nossa calculadora aqui. Então vamos lá, de novo. Deixa eu... Variância... Aqui. Né? Teremos aqui variância da escola 0.092 dividido por 0.092 mais 1.599. Tá? Ó, deu 0.054, passou de 5%. Tá? Então, como o grupo, né, explicava alguma coisa, né, ele roubava um pouco de significância, né, de variação da escola e da classe. Quando eu deixo só eles, isso dá a entender que eles variam bastante mesmo, considerando os efeitos únicos deles. Tá? Tem trabalhos que colocam todos os efeitos juntos no modelo e aí calculam o ICC assim. Tem trabalhos que só colocam os candidatos lá no Variance Components e aí calculam o ICC deles. Tá? Não tem uma receita muito clara disso não. Tá? O que eu recomendo? Isso é uma recomendação minha, própria. Tá? Eu pessoalmente coloco os efeitos que eu acho, os candidatos para serem aleatórios, juntos e sem o grupo. Tá? Eu pessoalmente, para testar se um certo efeito é aleatório, eu coloco eles sozinhos, sem o grupo, do jeito que eu estou fazendo aqui. Então, nesse caso, a escola é um fator aleatório, e para calculando para a classe, vai dar 0.07 dividido por 0.07 mais 1.599. Tá, ó, deu 0.041. Tá? Então, veja que interessante. Quando eu coloco grupo, né, nenhum deles é um fator aleatório. Quando eu coloco sem o grupo, a escola vira fator aleatório e a classe não. Tá? Veja como o critério ele não concorda muitas vezes, tá? O gráfico e o ICC. Exatamente por isso. Para você não ficar confuso, adote um deles. Eu sempre vou adotar o gráfico ou sempre vou adotar o ICC. Tá? Adote um desses critérios e trabalhe com ele. E agora, o que a gente faz? Tá? Eu vou... Para esse objetivo, né, para esse banco de dados, eu vou considerar os dois, eu vou pelo critério teórico. Né? O critério teórico é sempre predominante. Eu vou considerar os dois como efeitos aleatórios, tanto a escola como a classe, porque faz sentido fazer isso, tá? Nesse caso. Mas, dependendo da sua pergunta, decida por um deles, ou pelo gráfico ou pela escola, ou pelo ICC ou pelo gráfico, e tente utilizar. Tá? Então, de novo, só para fechar, eu mostrei como calcular o ICC colocando o grupo, que é um fator fixo, e sem o grupo, que é só com os fatores aleatórios candidatos. A recomendação é que você verifique os candidatos para fator aleatório sem colocar os fatores fixos, sozinhos, como eu coloquei agora. Tá? E nesse caso, a escola seria um candidato e a classe não. Isso já responde... Aqui, ó, utilizando Variance Components, verifique se classe e escola podem ser considerados fatores aleatórios. Utilize o ICC como critério. Tá? Então, a gente responderia assim, utilizando o ICC, né, temos que o escola é um fator aleatório e classe não. Aqui eu só estou escrevendo pela rapidez, mas... Para você que vai escrever a resposta mesmo, coloque aqui, então, insira as tabelas da análise, a tabela do Variance Components, tá? E faça a conta. Reproduza a conta, tá? Aqui na lista. Tá
bom? Insira as tabelas e faça a conta para treinar, tá? E de novo, e também, aqui eu vou adicionar, e também faça os gráficos para treinar, tá? Faça os gráficos aqui, eu já vou mostrar como fazer, tá? Faça os gráficos e compare. Coloque isso aqui na questão D, tá? Isso aqui é importante, tem que treinar, então faça um pouquinho, tá bom? Então, eu vou colocar como critério aqui, né, como critério didático, eu vou considerar tanto escola como classe fatores aleatórios, tá? Muito bem. Então, eu mostrei como calcular o ICC antes de colocar a variável. Agora eu vou mostrar como fazer o gráfico, né, o gráfico dos efeitos. Como que a gente vai fazer? Aquele gráfico que eu mostrei no slide. A gente vai em Graphs, né, Chart Builder. Então, deixa eu só aumentar aqui um pouco mais. Aqui. E aumentar aqui. Pronto. Graphs, Chart Builder. Tá? Vamos fazer um gráfico customizado. Sempre vem uma mensagem de erro, né? Você dá OK nela, normalmente. Aqui, ó, sempre vai vir essa mensagem, né? Para ter certeza das suas variáveis e tal. Dá OK. Tá? Ele vai abrir uma janela. Ele vai abrir essa janela do gráfico. Aqui. Deixa eu só ajeitar para vocês verem melhor. Aqui, pronto, agora sim. A janela do gráfico. O que você vai escolher? Ele vai abrir assim. Você vai colocar em linha, tá? E vai jogar aqui o gráfico composto de linha aqui, tá bom? Aqui você vai ter que mudar a codificação das variáveis. Está vendo que ela está como string ou categórico, né? Pelo desenho. Você vai fazer assim, ó. Clique com direito. A escola e a classe, elas vão ter que aparecer como as linhas, né? Então, você vai trocar ela para nominal. Tanto a escola quanto a classe, para nominal. E a intervenção pré e pós, você vai trocar para contínuo. Tá bom? Para fazer as análises, isso aqui não importa. Mas para o Chart Builder, para você construir o gráfico, isso importa. Tá? Então, troque a escola e classe, deixe como categoria, e o pré e o pós como contínua. E aí, o que você vai fazer? Você vai selecionar pré e pós juntos. Vai colocar os dois no eixo Y, tá? No eixo Y, coloque os dois juntos. Ele vai mostrar uma mensagem, você dá OK nessa mensagem, ó. Aí apareceu pré e pós. Quando você colocar o pré e pós aqui em cima, você dá OK depois, vai aparecer aqui o pré e pós embaixo, tá? E e os set colors são as categorias. Então você vai fazer dois gráficos, como eu fiz. Primeiro você faz o gráfico da escola, por exemplo, ou da classe. Joga a escola aqui. Tá? Joga as duas variáveis, joga a escola aqui e dá OK. Quando você der OK, né, vamos lá no Output, né, aqui. Deixa eu só tirar aqui, pronto. O que você vai ter? Ó, você vai no gráfico, ó, esse é o gráfico das escolas, cada uma das linhas é a escola. Tá? Então, é igualzinho o gráfico que eu fiz no slide. Tá bom? Vamos fazer o outro para treinar mais? Então, volta aqui, né? Volta aqui, Graphs, Chart Builder, né? Vai aparecer esse erro, dá OK. Vai aparecer aqui, né? Então, ó, aqui já está montado, né? O index e tal. A única coisa que você vai ter que fazer é trocar o school para o classe, né? Porque eu vi o efeito do school. Tá vendo que o classe está como contínuo? Você vai clicar com o direito, colocar em nominal, jogar o classe aqui dentro. Agora ele vai fazer o gráfico da classe. Tá? Temos muito mais classes que escolas. Aí, em geral, ele vai demorar um pouquinho mais para fazer o gráfico da classe. Né? Tá vendo? Ele fica um pouquinho processando porque tem muitas classes. Não é erro, não. E aí, veja o padrão das classes. Tá? Como a gente discutiu antes. Então, mostrei o ICC, mostrei o gráfico, né, a análise gráfica, e mostrei o critério teórico. Esses são os 3 critérios para decidir se uma certa variável é fator aleatório ou não. Tá? Agora, finalmente, vamos para a análise em si, né, para o GMM, que é a nossa última aqui. Né? Realiza um modelo misto e hierárquico, caso fatores aleatórios sejam relevantes. Né? Descreva os resultados e verifique qual a combinação é mais adequada para explicar a variação dos resultados. Tá?
Aqui você vai... Então, adotamos classe e escola como fatores aleatórios. Tá? Então, vamos decidir isso e a análise vai ser feita a partir daí. Agora é a parte mais tranquila. Tá? Agora a análise em si é mais simples. Tá? Agora eu volto finalmente onde eu parei nos slides. Né? Eu parei numa parte aqui. Aqui, né? Então, qual tipo de modelo escolher? Né? Caímos aqui agora. Qual tipo de modelo escolher? Então, como temos muita flexibilidade, o que a gente pode fazer aqui? Né? Vocês viram já. Eu posso fazer um modelo colocando escola como aleatório, classe como aleatório, os dois como aleatório, nenhum deles. Colocar grupo como fator aleatório, fator contínuo. Colocar, por exemplo, o efeito pós como variável dependente, o efeito pré como covariante. Você tem muita flexibilidade. E aqui eu vou apresentar alguns critérios para você escolher, né, qual tipo de modelo é melhor. Suponha que na sua pergunta, então voltando na pergunta que a gente tem aqui na nossa lista, né, queremos saber o efeito do tratamento, né, do treinamento, do grupo, né, sobre o grau de conhecimento que as pessoas têm sobre o cigarro, né, controlando pelo momento pré, pela medida anterior ao treinamento, né, como covariante, e vendo o efeito também da classe da escola. Tá? Eu posso considerar a classe escola como fixo, como aleatório, e aí um monte de coisas, né? Tem um monte de possibilidades. Qual desses modelos eu escolho? Tá? Aqui são algumas dicas do como você pode escolher, né, o modelo. Você tem algumas decisões a tomar. Tá? A primeira é a convergência. Você pode tentar todos esses tipos de técnica, colocando como fator fixo, aleatório. Você pode resolver de vários jeitos. Nem todos esses jeitos vão ter convergência. Tá? Você viu o exemplo que a gente fez do GLM univariado, né? Que ele até rodou, demorou um pouco, mas ele rodou e deu tudo ruim. Né? Então, o GLM univariado, que seria a ideia da ANOVA, né? Deu ruim. Deu ruim, não convergiu. Então, ele é um modelo que não tem como usar. Tá? Se eu fizer o GMM, vai ter estratégias de GMM que eu vou fazer que vão convergir e outras não. Tá? Ou vai demorar muito. Então, esse é um critério de escolha também do tipo de modelo. Um outro critério, tempo de processamento. Tá? Eu fiz isso automaticamente, mas tem eu peço para que vocês tentem, né, fazer no computador de vocês. Eu fiz três tipos, né, 3 modelos de GMM diferentes. Tá? Um deles demorou 15 minutos para rodar. Tá? Você até acha que o programa travou. Não, é que ele está convergindo, demora. Converge, demora, mas vai. Tá? Às vezes o tempo de processamento é um limitante. Ele fica tanto tempo processando que não dá. Tá? Você desiste. Tá bom? No caso do GLM univariado, o modelo rodou, né, e rodou mal. Né? Não dá para interpretar o resultado. Tá? No GMM ele demora, e essa é uma grande vantagem dele, né, como ele é mais flexível, ele demora, mas roda, e o resultado sai. Tá? Mas às vezes o tempo de processamento fica proibitivo, você vai precisar de um computador bom. Então o meu computador que tem bastante memória, ele levou 15 minutos para rodar. Talvez no computador de algum de vocês que tenha menos memória não rode, o programa trave. Tá? Então isso é uma coisa para se ponderar. E o terceiro é a parcimônia. Pode ser que você tenha um modelo muito legal, teórico, né? Você decidiu teoricamente muito bem, deu tudo certo, teoricamente você já sabe claramente o que é aleatório, o que não é, só que por parcimônia o seu modelo ideal não converge, não dá certo, ele não dá certo, então você tem que fazer com o jeito que dá, é o que tem para hoje. Tá? Eu escolhi o modelo perfeito, tal. Aí você coloca no programa e ele não roda. Então por parcimônia é o único modelo que deu certo, então é esse que eu vou usar. Tá? Então pense nesses critérios, tá bom? No momento que você for definir o seu modelo e também rodar. Tá? Isso aqui eu vou falar depois. Então vamos rodar o teste finalmente. Aqui. Então, ó,
Eu vou usar a mesma abordagem que eu fiz no GLM, né? Então, Analyze, modelos mistos, linear. Tá? Eu vou rodar de dois jeitos. Tá? Eu vou tentar testar dois modelos diferentes. Tá bom? Então, ó, o primeiro modelo que eu vou rodar é o seguinte. Eu vou pegar o modelo, ó, aqui, o que eu vou considerar como sujeito e medida repetida. Então, eu vou colocar escola e classe como unidades experimentais, né, como unidades de sujeito. Não vou colocar nada como repetido. Tá? Então, esse vai ser um caso de GMM hierárquico transversal. Tá? Mas eu estou considerando o tempo aqui, porque eu vou colocar essa como variável dependente e essa como covariante. Tá? O pós como dependente e o pré como covariante. Então, vou colocar aqui os sujeitos. Ó, minha variável dependente vai ser o pós. Meu fator fixo desculpa, a variável dependente vai ser o pós, a covariante vai ser o pré, meu fator fixo vai ser o grupo, né? E eu vou colocar os dois aqui, tanto escola quanto classe, também como fator. Isso aqui foi o que eu fiz no GLM mesmo. Tá? Foi a mesma coisa que eu fiz no GLM, só que agora estou fazendo no modelo misto. Veja que no GLM deu uns ruim, né? Ele ficou bem feio, né? Aqui, desculpa. Agora eu tô abrindo. Ele ficou bem esquisito, né? Quando eu fiz no GLM, vou deixar bem grande aqui para ficar claro. Quando eu fiz no GLM, ele ficou esquisito, né? Então, ó, o pós vai ser a variável dependente. O meu fator fixo vai ser o grupo, só que eu coloquei também a escola e a classe como fixo. Como covariante, eu vou colocar o pré. Tá? No GLM, aparece aqui fator fixo e fator aleatório. Aqui não. Aqui você vai colocar todos os efeitos juntos. E aqui tem dois botões, fixo e aleatório. Tá? Então, entrando no fator fixo, vai abrir uma janela. Né? Entrando no fator fixo. Então, você vai dizer para o programa o que você quer como fator fixo. Aqui. Tá? Como fator fixo, ó, eu vou colocar o grupo, né, que para mim é fator fixo, e eu quero saber o efeito do pré. Então, como eu estou colocando ele como covariante, eu quero saber o efeito dele, se ele é uma covariante significante ou não. Não quero ver a interação, isso não importa. Então, eu coloco o pré, né, medida pré e o grupo. Dou OK. Não vou colocar a escola e o grupo, porque para mim não é fator fixo, é aleatório. Dou continue. Aí eu vou clicar no botão do fator aleatório. Tá? Aqui. No fator aleatório, né? Ó, no fator aleatório, eu posso definir uma matriz de covariância por fator aleatório, tá vendo? Tem várias. Né? Eu já falei isso no vídeo anterior. Eu vou colocar como fator aleatório a escola e a classe. Tá? Que é isso que eu quero saber, né? Fator aleatório, escola e classe. E a interação das duas. Tá? Escola, classe e a interação. Você pode escolher o tipo de matriz de covariância. Eu já vou avisar uma coisa. Se você colocar a matriz de covariância não estruturada, não vai convergir. Vai demorar um tempão e não vai convergir. Tente fazer isso. Só pela questão do tempo, eu já vou adiantar. Eu vou colocar a matriz simétrica. A matriz simétrica ela é simples, ela é uma matriz de covariância simples e é uma das únicas que dá certo, que ele converge, tá? Porque ele não vai ter tanto trabalho para estimar as matrizes de covariância aqui. Tá? Então, beleza, fiz o continue. Tá? Então, defini o que é fator fixo, o que é fator aleatório. Vou no Statistics. Né? No Statistics, vou abrir a janelinha aqui. Né? Do Statistics. Você vai clicar em duas opções. Estimadores do parâmetro e testes para a covariância dos parâmetros. É aqui que você vai calcular o ICC depois. Tá? É aqui, nessa tabela. Tá? Então, precisa marcar essas duas. Aqui dentro do Statistics. E, por fim, o EMMINS. Né? EMMINS. Você vai vir aqui, ó. Marca aqui. Eu quero saber a tabela de médias para o grupo. E pedir um post-hoc aqui, um Bonferroni. Tá? Então, ele vai me dar a média dos 4 grupos para ver onde está a diferença. Muito bem, é isso que eu preciso clicar. Tá? Faça isso, tudo que eu fiz aqui, e dê OK. Tá? No meu computador, esse modelo levou uns 15 minutos para rodar. Tá? Para esse vídeo não ficar mais longo do que ele já é, né, para não ficar rodando lá 15 minutos, eu já rodei o modelo, tá?
o resultado dele já está aqui. Eu já deixei ele no jeito aqui. Mas, de fato, rode no seu computador, né, para você ver o tempo. Ele está aqui, ó, é o primeiro modelo que eu coloquei. Já está aqui o resultado. Tá? Então, eu fiz aqui para adiantar. Então, ó, o que dá essa análise? Né? Coloquei, ó, como efeito aleatório, escola e classe. Como efeito fixo, o grupo e a medida pré, né, que é a covariante. Aqui o A e C, B e C e tal, se quiser comparar os modelos. Efeito fixo, ó, tem efeito do grupo? Sim, deu significante. Então tem diferença entre aqueles 4 grupos. Tem efeito da medida pré, né, da covariante? Também tem. Então foi bom eu controlar o resultado pela medida basal, né, porque ela afeta o resultado. Aqui, ó, os estimadores de efeito fixo, ó, eu tenho os 4 grupos, né? Lembrando, de novo, eu estou comparando todos com a referência. O 4, né, já vou avisar, o 4 é aquele que não fez nada. Então, relembrando, o 1 fez os encontros e a TV, né, e os vídeos. O 2 é só vídeo. O 3 é só encontros e o 4 é nada. O 4 é a referência, tá? Então, eu estou comparando cada um dos efeitos, cada um dos grupos com o controle. E se eu olhar, ó, dá diferença, né? Então, tenho diferença dos 2 procedimentos, tenho diferença do vídeo e não tenho diferença do encontro. Então, fazer os encontros sozinho não interfere, né? Não tem diferença da referência, né? Que é o não fazer nada. Mas o que interfere na percepção da pessoa sobre o ato de fumar? Quando você faz os encontros mais os vídeos ou só os vídeos. Só os encontros não promove esse awareness, né? Essa percepção do risco de fumar. Tá? Então já decidi, ó, a análise em si, quando você vê, ela é muito simples, ela é uma ANOVA. Tá? Só que essa análise está considerando o efeito pré como covariante e também está considerando nessa análise escola e classe como fatores aleatórios. Tá? E é um modelo que deu certo, ele convergiu, né? Ele convergiu, já que no modelo que a gente fez no GLM eu não consegui gerar esses estimadores. Então, o modelo misto é muito mais robusto. Tá? E aqui, ó, essa tabela do parameter covariance, né, que é os parâmetros da covariância, eu tenho, ó, o resíduo, que é o estimador do resíduo, e eu vou ter o estimador aqui da interação, né, que é da interação de classe e escola que eu coloquei lá. Tá? É baseado nisso que eu vou calcular o ICC, tá? O ICC pós. Né? Então, ó, o fato de eu ter colocado escola e classe como covariante, o quanto que interferiu, né? O quanto que eu ganhei de explicação, colocando escola e classe como covariante. Como covariante não, como fator aleatório. O quanto que eu ganhei disso em relação a não ter colocado. Tá? Aí podemos calcular o ICC agora. Podemos calcular o ICC aqui. Vamos voltar com nossa calculadora. Vamos voltar com o nosso calculador esperto aqui. Aqui, ó. Vamos fazer a continha. Ó. Então, o quanto que a escola e a classe explicam é esse primeiro aqui, 0,03. Tá? Então, o fato de eu ter colocado 0.034222. O fato de eu ter colocado escola e classe como fatores aleatórios gera esse valor. Eu vou dividir isso pelo próprio valor, 0.034222, mais a explicação do erro. E quanto que é a explicação do erro? É o resíduo. 1.61, 1.601416. Tá? 2%. Tá bom? Então, eu vou ter um ganho de 2% de explicação colocando essas variáveis como fatores aleatórios. Eu vou ter um ganho de explicação. É muito ou pouco? Depende do quanto o modelo em si explica. Tá? Mas você tem um ganho de explicação. Ele é diferente de zero. Então, foi importante colocar. É um modelo mais adequado mesmo do que supor que eles são efeitos fixos, independentes. Tá? Então, essa hierarquia ela é importante.
Tá? Considerar a hierarquia como fator aleatório é importante. Tá bom? Muito bem. Agora, ó, eu vou rodar um outro modelo. Deixa eu apagar aqui. Eu vou rodar o mesmo modelo de um outro jeito. Aqui. Vou rodar o mesmo modelo de um outro jeito. Então vamos lá. Analyze. Modelo misto. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar os dois como sujeito. Né? Aqui. Tranquilo. Aqui vai ficar igual. Eu vou colocar como variável dependente de novo o pós. A covariante o pré. Né? O grupo é a intervenção. Tal. Só que eu não vou colocar esses dois como fator junto com ele. Não vou colocar esses aqui. Tá? Essa é a diferença. Não vou fazer igual o GLM que eu fiz. Vou colocar aqui no fator fixo. Né? No fator fixo, vou colocar o grupo e a covariante. Quero ver o efeito isolado de cada um. Beleza. Tá? No fator aleatório, né? Não aparece mais aqui o grupo e a escola, mas eles estão aparecendo aqui embaixo. Tá? Estão aparecendo aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois aqui dentro, tá? Na combinação. O que ele vai me dar? Né? O que ele vai me dar aqui? Ele vai dar o efeito da escola e o efeito da classe separadamente. Naquele modelo que eu fiz, colocando aqui em cima, ele considera cada escola como um nível, cada classe como um nível, igual ao GLM. Tá? Aqui não. Aqui eu vou estar colocando escola e classe como fatores aleatórios, só que sem considerar todos aqueles níveis. Vai ser um modelo que vai processar mais rápido. Tá? Vai ser mais rápido. E tem como calcular o ICC isolado de cada uma. Naquela outra tabela que eu fiz, eu calculei o ICC dos dois juntos, da escola e da classe. Aqui eu vou calcular o ICC de cada uma separada. Tá? Da importância. Eu quero saber o quanto cada variável sozinha me dá de ganho de explicação. Tá? Colocando como fator aleatório. Então, beleza, jogo os dois, dou continue. Tá? O resto vai ficar igual. No Statistics, Parameter Estimate e o teste da covariância. No EM-Means, né, vou jogar o grupo aqui e marcar o Mean Effects Bonferroni. Tá? Então, o resto ficou tudo igual. Eu vou fazer mais uma coisa, que era uma última coisa, que eu fiz na lista passada, vou fazer de novo. Vai no Save. Lembra do pré-requisito, que a gente tem que testar? Você já deve ter esquecido. Tem um pré-requisito que é verificar se os resíduos são normais. Né? Vamos testar isso nesse modelo. Coloque aqui, ó, então clique no Save. Quando você clicar no Save, vai aparecer essa janelinha. Né? Clique aqui nos resíduos. Ele vai salvar no banco de dados os resíduos e a gente vai fazer um QQplot para ver se eles são normais. Tá? Lembre, não esqueça disso. Para cada um desses modelos que a gente fizer, você pode rodar o GMM de vários jeitos. Para cada um desses modelos, você pode pedir os resíduos de cada um e ver quais resíduos são normais ou não. Isso pode ser também um critério para selecionar um melhor modelo. Tá? Aquele que tiver os resíduos mais normais. Muito bem. Então, vamos dar OK. E vamos rodar de novo. Esse modelo eu consigo rodar logo depois. Tá? Ó, esse modelo já rodou. Ele é bem mais rápido. Tá bom? Ele é bem mais tranquilo. Então, porque eu não coloquei as variáveis direto como fator aleatório, né, com todos os níveis, o que a gente tem de diferença? Ó, o grupo, né, deu significante, o grupo, a covariante. No outro, se você voltar lá, você vai ver que o 1 e o 2 dá a diferença do 4, o 3 não dá a diferença. Lá em cima, o 3 não dá. No modelo de cima, o 3 não dava diferença. Aqui, o 3 dá. Tá? Então, essa é uma diferença. Isso é importante ser considerado. Né? Então, quando eu coloco escola e classe como fator aleatório, o 3 deixa de ser diferente do 4. O que isso quer dizer? Né? Que quando eu considero escola e classe como níveis importantes no modelo, isso impacta o grupo 3. Então parece que o grupo 3 ele sofreu muita variação entre as escolas e entre as classes. Tá? As classes e escolas que participaram como grupo 3 tiveram muito mais variação do que as outras. Tá? Esse é um resultado
que trabalha, né, que favorece você apresentar o resultado anterior em detrimento desse. Tá? Esse resultado aqui, como não considera tanto a classe e a escola como nível, né, como níveis de análise, isso pode comprometer um pouco o resultado. Tá? Eu consideraria o primeiro modelo mais longo, porque ele convergiu, né, apesar dele demorar 15 minutos, mas ele convergiu em detrimento desse. Tá? E aí no final, né, você vai ter aqui os 4 grupos, né, ó, currículo e TV, currículo, TV e nenhum, né, e você vai ter o post-hoc da comparação entre eles, né, que repete, né, o resultado encontrado aqui, só que aqui ele mostra as outras diferenças que aqui não mostra, porque aqui todas as diferenças são versus o controle, o 4, né, o nenhum, e as diferenças entre currículo e TV estão todas apresentadas aqui. Tá? Então, aqui eu estou comparando duas formas de fazer, né, onde uma é muito demorada, mas dá mais informação, e a outra é muito lenta. Né? A outra é muito... não dá tanta informação, né, mas é mais rápida. Tá? Eu vou rodar de novo mais uma vez, vou dar uma outra opção. Ó, salvou o resíduo aqui já. Tá? Vou dar uma outra opção, que é o seguinte. Vamos lá. Modelo misto, linear, tal, mesma coisa, tudo mais. A única diferença que eu vou fazer aqui, ó, o resto é igual. No fator aleatório, essas combinações, ó, eu vou fazer como modelos diferentes. Essa é uma terceira combinação. Vou jogar aqui efeito da escola, tá? Só a escola, só o efeito da escola, e vou pedir para incluir o intercepto. Quando eu peço para incluir o intercepto, ó, abre o next aqui. Vou dar next e colocar o efeito da classe. Tá? Então eu vou pedir para ele testar dois modelos. Isoladamente o efeito da escola e isoladamente o efeito da classe. Tá? No outro eu coloquei os dois juntos, né? Tá bom? Esse eu fiz separado, o efeito só da escola e só da classe. Vamos rodar esse também. Vamos ver se demora mais e vamos ver se o valor fica melhor. Tá? Então dou OK. Ele rodou rápido. Tá? Esse aqui ele também roda rapidinho. Tá? Colocou aqui os efeitos separados, tal. Aqui, ó, veja que interessante, ó. Agora eu coloquei, ó, 1 versus o 4 da diferença, 2 versus o 4 da diferença, o 3 não. Tá? Então, esse modelo que eu fiz separando escola e classe como efeitos aleatórios separados é mais confiável do que colocar os dois juntos e é mais rápido do que colocar os dois como efeitos aleatórios na parte de cima lá da opção. Tá? E aqui, ó, eu vou ter o efeito da escola, né? Ó, no efeito dos parâmetros, né? Eu vou ter o efeito da escola em relação ao resíduo. Eu posso calcular o ICC aqui só da escola. Tá? E você pode fazer o mesmo, né? Você pode fazer o mesmo para a classe também e verificar. Tá? Então veja que eu fiz de 3 jeitos. Tá? Eu fiz de 3 jeitos. Fiz colocando... só voltando aqui para deixar mais claro, né? E eu fiz os dois modelos, ó. Veja que os resíduos deram um pouquinho diferente também, tá? Então, só para fechar aqui, ó, o que eu coloquei? Coloquei escola e classe aqui dentro do fator, né? E aqui no efeito aleatório, coloquei escola e classe aqui dentro. Esse é o modelo mais demorado. Coloquei escola e classe juntos no mesmo modelo, tá? Aí todos os grupos deram diferença. E fiz 2 modelos isolados, um só com escola e um só com classe. Tá? Esqueci de incluir o intercepto aqui, tá? Desculpa. Então, ó, roda aqui, inclui o intercepto, roda aqui de novo, inclui o intercepto. Tá? Então, esses são modelos possíveis. Então, tem o GMM ele é legal e complicado exatamente por causa disso. Tá? Porque aí você fica meio perdido, então você tem que rodar várias vezes para verificar. Tá? Então, esse modelo aqui, né, que é mais rápido e deu resultado parecido ao modelo mais longo, parece que é o modelo mais confiável. Pela parcimônia, ele é mais confiável. E aqui, ó, eu tinha esquecido de incluir o intercepto, né, então por isso que não apareceu. Agora apareceu. Efeito da escola e efeito da classe. Eu tenho a variância de cada efeito aleatório separada, versus a variância do erro. Dá para calcular o ICC de cada um e aí ver qual variável aleatória reduz mais
a incerteza, né? É uma variável mais importante como fator aleatório para a qualidade do modelo. Se a escola é mais importante ou a classe. Vou deixar isso como tarefa. Faça a continha. Pegue esse 003 e divida por 003 mais 1,6. E esse aqui também, 0,06 dividido por 0,06 mais 1,6. Tá? Calcule o ICC dos dois. Faça esse modelo como modelo final. Calcule o ICC dos dois e coloque lá na lista de exercício. E diga qual desses dois fatores aleatórios é o fator que mais reduz o erro. Né? Colocar ele como fator aleatório o quanto que reduz o erro pelo valor do ICC. Calcule isso como lição. Tá? Certo. Agora a última parte. Finalmente, temos aqui, ó, eu rodei... Eu vou tirar o último, né? Porque o modelo que eu fiz errado, que é esse aqui. Tá? Temos aqui dois modelos. Tá? Um modelo colocando as duas variáveis aleatórias juntas e um modelo colocando os dois fatores aleatórios separados. Podemos verificar a qualidade do modelo também, vendo se essas variáveis são... Os resíduos são normais. Então, ó, podemos fazer um QQ-plot. Analyze Descriptive QQ-plot. Tá? Você vai testar o QQ-plot, você tem que saber se os resíduos, os desvios, os resíduos são normais. Né? Então, você vai colocar aqui dentro do QQ-plot os seus dois resíduos, joga aqui dentro. Quero testar versus a distribuição normal. Joga os dois resíduos, ele vai dar um gráfico para cada um e dá OK. Tá? Quando você fizer, né? Quando você fizer aqui, ele vai dar o gráfico de cada um. Ó, esse é o gráfico de um. Né? Ele parece bem normal. Ó, você vê que os pontos estão caindo quase todos em cima da reta. E o segundo modelo também. Ó, tá? O segundo modelo, esse segundo modelo é aquele último que a gente fez, considerando os fatores aleatórios separados. Né? Veja que ele ficou, esse aqui dá uma balançadinha, né? Dá uma separadinha. Esse ficou mais normal, né? Então, esse também é um critério para selecionar os modelos. Se você tiver vários modelos, você pode selecionar também em função de qual deles tem os resíduos mais normais. Tá? Então, para encerrar, finalmente, para encerrar aqui a lista, você vai colocar, adotamos classe e escola como fatores aleatórios, e adotamos o modelo onde classe e escola são colocados como fatores aleatórios separadamente e não como níveis aleatórios. Níveis aleatórios como no GLM univariado, pois o tempo de processamento neste último caso é muito maior. Tá? E a partir daqui você vai descrever o resultado. Então, descrever o efeito do grupo. Tá? Vou supor que você já sabe, né? Coloque lá o VALD, né? Coloque lá, descreva como se fosse nas outras listas. Tá? Tem que descrever isso aqui porque é importante para praticar. VALD não, já estava errando igual na outra lista. O F, né? A significância, veja o contraste, né? Veja a tabela do contraste, lá no contraste, lá na tabela do Fixed Effects, né? Veja onde está a diferença. Para treinar, faça um gráfico dos erros também. Coloque aqui um gráfico dos erros na lista, tá? Para treinar, para mostrar onde que estão as diferenças e tal. Tá? E não esqueça de descrever a pergunta. Tá? Quem ficou como fator fixo, como fator aleatório e como covariante. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra a lista em si. O último detalhe que eu quero colocar, né, o último detalhe, por que eu fiz isso de colocar
a variável pré como covariante. Então, como abordar modelos de medidas repetidas. Vai ter uma aula específica sobre metodologia, mas vou deixar isso aqui só como lembrete. Tá? Você tem algumas formas de atacar o problema aqui. Tá? Então, você pode montar um modelo verificando o efeito tempo a tempo. Então, você vai ter algo como, por exemplo, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Né? Quero saber o efeito do tempo. Então, você vai ver o efeito de cada medida separadamente. Tá? Esse tipo de critério que você vai usar, ele é mais útil quando você quer ver o efeito clínico. Então, por exemplo, eu estou avaliando a glicemia das pessoas. Aqui as pessoas, em média, têm uma glicemia de 180, aqui de 140 e aqui de 90. Tá? Como você está vendo a média em cada período de tempo, você consegue ver uma progressão clínica das pessoas. Então, nesses dois tempos, eles eram diabéticos, por exemplo, aqui já não é mais. Clinicamente, pelo menos, já não tem critério para diabetes, por exemplo. Tá? Caiu de 180 para 90. Então, faça esse tipo de análise considerando cada tempo separadamente quando você quer ver um efeito clínico. Tem trabalhos que trabalham com delta. Então, em vez de trabalhar, por exemplo, com tempo 1 e tempo 2, eles fazem uma medida que é o tempo final, né, que é o tempo 2 menos o tempo inicial. Colocam uma medida aqui. Tá? Então, se eu tenho um certo sujeito que no tempo 1 ele tinha... Pense na variável IMC. Tá? No tempo 1 ele tinha um IMC de 35. E no tempo 2, depois de um certo procedimento, ele caiu para 30. Né? Esse delta ele vai ser 5. Né? Ele teve 5 pontos de diferença entre o antes e o depois. Tá? Tem pessoas que preferem trabalhar com delta. Porém, tem uma implicação metodológica aqui. Porque, se a pessoa tinha um IMC de 35 e depois caiu para 30, ela perdeu 5 pontos mesmo no IMC. Mas isso não teve mudança no estado clínico, ela continua obesa. Ela é uma pessoa obesa. Tá? Ou seja, teve uma redução. Às vezes eu faço um teste estatístico aqui, a redução é significativa, mas não teve mudança no quadro clínico. Então, quando você trabalha com delta, a importância para você é maior na variação e menor no efeito clínico. Isso tem que ser importante, isso tem que ser reportado. Tá? Essa é uma escolha metodológica importante quando você trabalha com delta. Então, por exemplo, se eu estiver estudando expressão genética, né, uma expressão de um gene, não me importa muito de onde o cara saiu e para onde ele foi. O que me importa é a variação na expressão. Aí o delta pode ser bem usado. Mas tem muitos trabalhos clínicos que usam delta, só que, na verdade, o pesquisador quer saber de onde o cara foi e para onde ele chegou, porque isso tem implicação clínica, e trabalhar com delta te esconde isso. Tá? E o terceiro método de medidas repetidas, né, de trabalhar com medidas repetidas, foi o que eu fiz hoje, que é covariar pela medida basal. Tá? Esse critério ele é um pouquinho parecido com delta. Tá? Eu não quero ver muito bem de onde a pessoa saiu. Tá? O que me importa mais é o final. É o tempo final. Então, tem o tempo inicial, tem o tempo final. O que me importa é o tempo final. Eu quero ver a variação depois. Da onde ela saiu, a variação que ela tinha antes, não me importa muito. É um ruído. Por quê? O que interessa para mim, eu quero imaginar que todo mundo saiu do mesmo ponto. É como se todo mundo tivesse saído do mesmo ponto. E aí eu tive uma variação posterior em relação a esse ponto inicial, onde eu vou supor que todo mundo saiu do mesmo ponto. Tá? Covariar pela medida basal, você faz mais ou menos isso. Você vai supor que está todo mundo no mesmo lugar, né, inicialmente, e aí você vai ver o efeito diferencial em cada indivíduo, em cada grupo e tal. E aí o objetivo de covariar pela medida basal, que foi o que eu fiz aqui, né, nessa lista, é tentar evitar a variabilidade entre os indivíduos ou a variabilidade do método experimental. Às vezes eu estou usando um método, em expressão genética isso acontece muito, né, em testes de biologia molecular, ou mesmo teste comportamental, em que o método tem muita variabilidade. É esperado que o mesmo organismo varie muito por conta do método. Então, às vezes, covariar pela medida basal pode ser uma boa estratégia. Tá? Não tem método mais correto ou mais errado, né? Mas esses são três maneiras de trabalhar com medidas repetidas que você pode considerar. Tá? E isso vai impactar, a escolha por um desses métodos vai impactar a escrita do artigo, principalmente. Tá? Principalmente a discussão dos resultados. A escolha por um método
por um desses métodos vai impactar principalmente a discussão. Tá? Então, tem certas coisas que você pode assumir usando um método que você não pode usando o outro, e vice-versa. Tá? Então, tenha isso em mente. Tem muito artigo que não é aceito, ou artigos que estão errados, porque a pessoa escolhe um método e discute coisas que esse método não mostra. Tá? Esse é um detalhe bem importante para ser pensado, sobretudo em medidas repetidas. E o mais importante disso é que o GMM e o GE, né, aí eu incluo também o GE, podem trabalhar tranquilamente com os 3 métodos. Tá? Então, de novo, isso desconecta o teste do método, né, do desenho de experimento. Então, por isso que agora, utilizando essas técnicas, o pesquisador tem que ficar muito mais ligeiro, muito mais esperto, né, no momento de desenhar o seu estudo. Não é para ficar tão dependente da técnica estatística. Isso é algo errôneo. Tá? Só mostrando, né, os tempos de processamento quando a gente rodou os modelos. O GLM univariado, que a gente rodou primeiro e deu errado, ele levou em média 30 segundos no meu computador. Tá? O GMM hierárquico, colocando os fatores aleatórios como random, né, lá dentro do campo random, levou 5 minutos em média no meu computador. E se eu colocar como subject, né, que foi aquele último modelo, levou 10 a 15 segundos. Tá? Gerando resultados parecidos. Né? Então, colocando classe e escola como lá naquele campo subject, porém, efeitos separados, né, o efeito da classe separado do escola em 2 modelos, é um tempo de processamento baixo e gerou o mesmo resultado que esse modelo mais robusto demoraria muito, ou em alguns computadores nem convergiria. Tá? Então, no GMM vale a pena rodar vários modelos diferentes, verificar qual converge. Essa é uma discussão muito importante para esta análise. Tá? Então, finalmente, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham aguentado. Essa aula teve bastante conteúdo teórico. Ela amarrou coisas que faltaram em outras aulas, né, que eu deixei em aberto. Espero que vocês tenham aproveitado. E nos vemos na próxima aula, né, próxima semana. Caso tenham dúvidas ou coisas que não ficaram claras no vídeo, por favor, deixem na discussão, dúvidas, perguntas, tal, que se possível vou responder as dúvidas, obviamente, mas vou tentar corrigir o vídeo aonde vocês acham que inconsistências apareceram. Tá? Espero que tenham aproveitado, espero que façam a lista. Obrigado e falou! Até mais!